Um assunto bem difícil, delicado e também desagradável é quando numa assembleia é relacionado o nome de algumas pessoas que devem ser retiradas do rol de membros daquela igreja. Afinal de contas, quando alguém pode ser retirado do rol de membros de uma congregação ou de uma igreja? Esta pergunta ela é pertinente e ela de fato ela mexe com a igreja, mexe com as pessoas, com a liderança, com os pastores, porque muitas vezes a igreja precisa tomar uma decisão em relação a estas pessoas. Então, quando ela pode ser retirada do rol de membros? Vai depender muito também das regras que as igrejas têm a respeito deste assunto. Tem igrejas, por exemplo, que têm regras muito claras. Se o indivíduo deixa de participar de um tempo da igreja, automaticamente ele é tido como alguém que abandonou o grupo e desta forma, então, a igreja retira esta pessoa do rol de membros daquela congregação. Outras igrejas talvez não tenham estas regras tão claras assim, o que leva também irmãos da igreja a se divergirem, a terem pensamentos ou ideias diferentes em como lidar ou como abordar este assunto numa assembleia. Mas o assunto não é tão fácil assim dentro das igrejas, especialmente porque muitas vezes não se sabe a razão pela qual a pessoa está afastada da igreja. Às vezes alguém vai dizer, mas ele não quer nada com nada. O que quer dizer que alguém não quer nada com nada? É complexa essa pergunta, porque muitas vezes, quando conversamos com uma pessoa que esteja afastada do grupo, ela vai começar a verbalizar, a dizer as razões pelas quais ela não está na igreja. E, às vezes, essas razões estão dentro da igreja, a forma como a igreja lida com os membros, entre as pessoas, a comunhão interna. E a pessoa se sente constrangida, não se sente bem, acolhida também naquela congregação. Isto faz com que ela vá se afastando do grupo. É evidente, eu já disse isso diversas vezes, que se alguém se afasta da igreja por causa de pessoas, ou por causa de diretoria, de liderança, ou talvez por causa do pastor, ou porque talvez alguém tenha dito algo que ela não gostou, ou alguma coisa na igreja foi feito e ela não gostou daquela atitude, na verdade essa pessoa não está na igreja pelo motivo certo, talvez nunca esteve pelo motivo certo. O motivo certo de nós estarmos na igreja é Jesus. Jesus, portanto, é a razão pela qual nós estamos dentro de uma igreja. Essas pessoas, então, precisam rever isso na sua vida para voltar à igreja pelo motivo certo, que é servir a Deus a partir daquela igreja. No entanto, é preciso também lembrar que quando alguém coloca essas razões pelas quais ela não está mais no grupo, às vezes a igreja está realmente com problema, está com dificuldades para lidar com alguns assuntos, e isso está mexendo com a igreja e mais pessoas estão se afastando do grupo, e a igreja precisa então rever a forma como ela lida com determinados assuntos dentro da igreja para que mais pessoas não se afastem do grupo. Então, o afastamento de alguém do grupo por um período excessivo, um período grande, naturalmente já deixa essa pessoa fora do grupo. E aí numa assembleia, quando existe esse afastamento, a assembleia simplesmente ela define que aquela pessoa está saindo da igreja por abandono. Mas existem também outras situações nas quais as pessoas acabam se envolvendo com problemas que venham danificar a imagem da igreja. Elas vivem de uma forma ruim dentro da sua família, dentro da sociedade, e elas acabam criando uma imagem ruim da igreja. Elas são advertidas quanto às suas atitudes, os seus procedimentos, e mesmo assim elas não se arrependem, não voltam a fazer aquilo que é correto, e a igreja, então, para evitar que haja escândalo dentro do seu meio, ela acaba tomando uma decisão numa assembleia em retirar aquela pessoa do rol de membros da igreja. Existe uma preocupação por parte de algumas pessoas em não retirar pessoas da igreja, porque estatisticamente isso não é bom, porque o número das pessoas cai, então, e se a igreja está para crescer, e ela de fato, então, ela está havendo um crescimento, mas
Existem pessoas que vão se afastando e a igreja, ao retirar essas pessoas, ela diminui o seu número de membros, então isso faz com que muitas pessoas acabam aderindo à ideia de não retirar ninguém, mesmo que a pessoa esteja afastada. Como também existem outras situações em que às vezes a igreja faz parte de uma paróquia, que a paróquia é formada por mais de uma congregação, e de repente numa contribuição que é feita em nível paroquial, essa contribuição é feita pelo número de pessoas que faz parte daquela igreja. Então, se a pessoa não faz parte, não está participando, eu estou contribuindo para a paróquia em nome dela, mas ela não está fazendo nada, ela não está contribuindo em nada. E por esta razão, então, alguns membros da igreja simplesmente pensam que o melhor seria então retirá-lo do seu rol para que dessa forma, então, evitem contribuir para a paróquia por causa ou através daquela pessoa. É bom sempre lembrar que, antes de que uma pessoa seja retirada do rol de membros da igreja, há todo um trabalho que é realizado. A igreja não pode simplesmente, num primeiro momento, conversou com alguém, a pessoa já se afastou do grupo, já levar o assunto para uma assembleia. Essa pessoa precisa ser advertida, admoestada, visitada pelo pastor, pela liderança, pela igreja, para que ela entenda o seu papel, entenda que ela está afastada do grupo e é importante que ela esteja de volta. Acontece que essa pessoa, muitas vezes, ela vai percebendo que ela de fato está equivocada e ela volta para o grupo. Então, o papel da igreja é buscar essa pessoa de volta. Isto, muitas vezes, leva tempo. Às vezes pode levar meses, pode levar anos, até que aquela pessoa tenha a ciência de que ela está afastada do grupo e é importante ela retornar para o corpo da igreja. Então nós não podemos simplesmente descartar alguém porque está afastado por um período de tempo talvez curto. Na Bíblia nós temos um texto muito claro a respeito desse assunto, quando fala em Mateus 18, quando fala da importância de nós abordarmos a pessoa que está com problema, de levarmos 2 ou 3 testemunhas para ajudar aquela pessoa a compreender que ela está com uma dificuldade, e só depois então levar este assunto para a igreja, para que a igreja também possa verificar sobre o assunto e, quem sabe, ajudar aquela pessoa a que ela entenda de que, de fato, ela está equivocada em relação à sua vivência na igreja e de que ela precisa, de fato, retornar para o grupo e permanecer firme naquele grupo. É bom sempre lembrar que, quando a igreja ela toma essa decisão de tirar alguém do seu rol de membros, o objetivo ainda assim é ajudar essa pessoa a que ela entenda que agora está fora do grupo, ela está fora do rebanho, ela está fora dos meios da graça, ela está fora da Santa Ceia, e que isso não é bom para ela, e que ela entenda isso de tal forma e ela retorne para o grupo, retorne para a igreja. E a igreja vai estar de braços abertos para receber qualquer pessoa que tenha sido retirado do seu rol. A igreja vai fazer todos os esforços para que haja uma comunhão aqui neste mundo, dentro da igreja, dentro do templo, mas também já preparando a todos para uma comunhão plena que vai acontecer lá na eternidade, quando nós estivermos com o nosso Senhor Jesus. Então, quando alguém pode ser retirado do rol de membros da igreja? Apesar do assunto ser delicado, complexo, difícil, é responsabilidade da igreja ajudar as pessoas a compreender que elas estão equivocadas na vivência da sua fé e na vivência dentro da igreja. Assim como o profeta no Antigo Testamento, ele fala de que nós somos atalaias, a igreja toda, o pastor e a sua liderança, todos nós temos este papel diante do irmão faltoso, procurando trazê-lo de volta para o grupo da igreja. Em última instância, a igreja vai tomar a decisão de retirar esta pessoa do rol de membros. Isso só será feito depois de que todas as tentativas foram feitas com o objetivo de trazer aquela pessoa de volta. Deus abençoe e que esta reflexão possa ajudar você também a pensar sobre a importância sua dentro da igreja, o seu papel dentro da igreja. Se você tiver dúvidas sobre esse assunto, entre em contato conosco. Se você tiver uma experiência nesta área também, entre em contato com a gente, escreva aqui através do chat e a gente pode então contribuir desta forma com mais informações, ajudando você a compreender mais a respeito desse assunto. Um grande abraço
e a bênção de